Essa é a correção da avaliação da disciplina de Gestão e Análise de Custos e Preços. Questão 1. A contabilidade moderna tem como prerrogativa otimizar métodos contábeis, assim como facilitar a análise de dados. Quando analisamos as demonstrações contábeis de uma determinada empresa, inferimos qual é o método de acumulação utilizada por ela. O sistema de acumulação de custos está associado ao tipo de atividade exercida por uma empresa e destina-se a coletar os dados dos custos de forma direta ou indireta. Existem o sistema de acumulação por ordem ou por encomenda, o sistema de processo contínuo ou em série, ou ainda, quando ambos são utilizados, o sistema híbrido. Tendo em vista esse contexto, analise se as afirmações a seguir estão corretas no que se refere aos tipos de produção. Dessas afirmações, a afirmação 2 está incorreta, pois o sistema que acumula custos por período é o sistema por acumulação e não o processo contínuo. Sendo assim, as afirmações 1, 3 e 4 estão corretas. A alternativa correta é a alternativa D. Questão 2. Leia o excerto a seguir. O agronegócio tem grande relevância para a economia do Brasil, onde no ano de 2015, conforme a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o setor foi responsável por 21,46% do Produto Interno Bruto. No mesmo ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor gerou 9.821 empregos. Como um todo, o agronegócio é uma cadeia produtiva da pecuária e da agricultura, onde os principais produtos produzidos são a soja, milho, arroz, trigo, feijão, algodão e sorgo. Com a necessidade de ampliar a produtividade e o retorno sobre o investimento, passou-se a aplicar conhecimento e tecnologia nos processos agrícolas, tendo a visão de que a propriedade rural deve ser gerenciada como uma empresa. Considerando isso, foi desenvolvido um estudo que apontou que, para determinada propriedade, a soja apresentava uma margem de contribuição unitária de R$ 57,75, o trigo de R$ 10,33 e o milho de R$ 35,99. Já a margem de contribuição percentual apurada foi de 79% para a soja, 29,5% para o trigo e 79,97% para o milho. Desse modo, sobre a situação apresentada, analise as afirmativas a seguir. A soja é um produto mais vantajoso do que o trigo? Verificando a margem de contribuição, a soja tem uma margem de contribuição de 57,75 e o trigo de 10,33. Afirmativa verdadeira. A soja é um produto mais vantajoso do que o milho? Também afirmativa verdadeira. Soja 57,75, milho 35,99. O trigo é mais vantajoso que o milho? Falso. R$ 10,33 para o trigo, R$ 35,99 para o milho. O milho é mais vantajoso do que a soja? Também opção falsa. R$ 35,99 para o milho contra R$ 57,75 para a soja. Por fim, todos os produtos seriam lucrativos sem considerar os custos fixos? Falso, pois na margem de contribuição unitária, a gente analisa somente preço de venda, custos variáveis e despesas variáveis. Opção correta, alternativa A, 1 e 2 apenas. Questão 3. Uma pesquisa realizada pelos autores Docena, Visoto e Paulus buscou verificar a utilização da contabilidade de custos no processo de decisão. Desse modo, os autores identificaram que, com relação à categoria métodos de custeio, identificou-se que 8 dos 12 entrevistados utilizam o método por absorção, enquanto que os demais utilizam o método de custeio variável. Pela categoria benefícios obtidos pelo uso, notou-se que todos os respondentes se preocupam em gerenciar adequadamente os custos, a fim de tornar a empresa competitiva. Da mesma forma, na categoria gestão de custos,
Todos os entrevistados consideram importante a empresa utilizar o sistema de custos para fins gerenciais e salientam a necessidade de ter uma gestão de custo qualificada. Qual seria o motivo para que, apesar das limitações, ainda fosse usado pelos entrevistados o custeio de absorção em vez do custeio variável? Alternativa D. Por causa da sua obrigatoriedade para a contabilidade fiscal e tributária. Próxima questão. A fabricação em série permite algumas flexibilidades. Normalmente produz um padrão de produtos, mas pode alocar esforços e mão de obra para uma demanda específica, como um sistema híbrido atuando. A indústria de confecções, em geral, fabrica produtos em série, mas também pode aceitar pedidos por encomenda, por exemplo, camisetas específicas para uniformes. A fábrica Estamparia Limitada possui uma capacidade instalada para a confecção de 10.000 camisetas. Nesse nível de produção, os custos fixos totais somam R$ 42.750 e os custos variáveis R$ 105.000. Considerando o critério de custeio por absorção, caso a empresa fabrique 9.500 camisetas, o custo unitário total da produção em reais será de R$ 15. Alternativa C. O cálculo para chegarmos neste valor. Os custos fixos, independente do volume de produção, são de R$ 42.750. Para a produção de 9.500 unidades, nós teremos um custo fixo unitário de R$ 4,50. Os custos variáveis totais são de R$ 105.000. Porém, os custos variáveis totais, eles têm uma volatilidade, ou seja, eles variam conforme a produção. Então, para uma produção de 10.000 unidades, o custo variável dele é R$ 10,50, ou seja, independente da quantidade produzida, o custo variável unitário será de R$ 10,50. R$ 10,50 de custo variável unitário mais R$ 4,50 de custo fixo unitário totaliza custo unitário do produto de R$ 15. Novamente, alternativa C. Próxima questão. Considere que o seu amigo abriu um consultório médico e necessita de um aconselhamento profissional para verificar a rentabilidade do seu negócio. O consultório médico foi constituído como uma empresa de pequeno porte enquadrada no regime tributário simplificado, mas nesse caso, seu amigo solicitou que você desprezasse o efeito dos tributos e repassou a você as seguintes informações. O valor da consulta é de R$ 150. O valor da margem de contribuição é de aproximadamente R$ 50 por consulta ou paciente, ou seja, preço de venda menos os custos variáveis e as despesas variáveis, sobra R$ 50 de margem de contribuição, ou seja, valor que será utilizado para a quitação dos custos e despesas fixas. Recentemente, uma grande firma de plano de saúde procurou seu amigo oferecendo um convênio para atendimento de 800 pacientes fixos por mês. Seu amigo precisa saber qual será a margem de contribuição total desse convênio para o consultório médico. Para encontrarmos a margem de contribuição total, o cálculo é a margem de contribuição unitária, ou seja, R$ 50 vezes os atendimentos, 800 atendimentos por mês. 50 vezes 800 nos dará uma margem de contribuição total positiva de R$ 40.000. Alternativa B. Próxima questão. Quando falamos em apropriação de custos, queremos dizer contabilmente onde os custos serão alocados. Essa alocação deve ser funcional, registrada e acumulada em cada um dos departamentos da empresa. Os custos são classificados de diversas formas, variam em função de finalidade a que se destinam. Seja para identificar seus custos, objetos de custeio, seus produtos sejam a sua relação com o volume de fabricação. Em uma indústria de alimentos, como são classificados os custos
em relação às quantidades produzidas? Alternativa C, fixos e variáveis. Próxima questão. Para a resolução da maioria dos problemas no contexto da gestão estratégica de custos, existe um método, termo que advém do grego método, que significa caminho ou meio utilizado para o alcance de uma finalidade, cuja aplicação torna-se necessária para a resolução dos problemas inerentes à disciplina. O entendimento da sequência lógica para a apuração do ponto de equilíbrio não foge a essa regra. Portanto, o entendimento de um método ajuda você na análise da relação entre custo, volume e lucro. Por isso, você deve desenvolver uma análise crítica para definir qual é o objetivo da sua análise e quais são os dados obrigatórios para a realização de determinado cálculo. Com base nisso, avalie os dados a seguir. Calcular a margem de contribuição, analisar se os dados e as informações estão na mesma moeda e se referem ao mesmo período, obter os dados obrigatórios, verificar e segregar as despesas com depreciação, apurar o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Qual sequência indica o caminho a ser percorrido para a apuração do cálculo do ponto de equilíbrio financeiro? Primeiro passo, obter os dados obrigatórios. Posterior, analisar se os dados e as informações estão na mesma moeda e se referem ao mesmo período. Após isso, calcular a margem de contribuição, verificar e segregar as despesas com depreciação e, por fim, apurar o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Opção certa é a letra E. Letra A, 3, 2, 1, 4 e 5. Próxima questão. Uma das funções da contabilidade de custos é auxiliar a empresa na fixação de seu preço de venda, o que corresponde aos valores que ela cobrará pela entrega do produto ou prestação do serviço. Essa função da ciência contábil está voltada para a gestão de custos, realizada por sua vez pela contabilidade de custos. Entretanto, a área da contabilidade não faz uso apenas dos custos para formar o preço de venda. Quais são os 3 aspectos presentes nesse processo? Alternativa A: modelos de decisão de preço de venda, orientados pela teoria econômica, pelos custos e pelo mercado. Um empresário considera abrir uma indústria, havendo a possibilidade de produzir e comercializar um produto A ou um produto B. Para esses produtos, as pesquisas identificaram as seguintes informações: preço de venda para A, R$ 340. Custo variável unitário para A, R$ 160. Preço de venda para B, R$ 500. Custo variável unitário para B, R$ 340. Custo fixo para a produção de A ou B, R$ 150 mil. Demanda no mercado por A, 500 unidades. Demanda no mercado por B, 300 unidades. Sabendo que o profissional contábil pode auxiliar na gestão de custos, o empresário procurou um contador para auxiliá-lo a tomar a melhor decisão. Se você fosse esse contador, qual decisão aconselharia? A questão correta é a D, optar por não abrir o negócio, opção B, optar por não abrir o negócio, pois no mercado não há demanda suficiente para que os produtos alcancem seu ponto de equilíbrio nem gerem lucro. Vamos aos cálculos para verificar a veracidade desta alternativa. Preço de venda de A, R$ 340. Primeiro, vamos encontrar a margem de contribuição unitária. Igual a R$ 340 menos preço de venda menos custo variável unitário, R$ 160. A nossa margem de contribuição unitária do produto A é de R$ 180. Nosso ponto de equilíbrio contábil, ou seja, quantas unidades é preciso vender para que a empresa não opere com lucro nem prejuízo,
é igual aos custos fixos e despesas fixas, ou seja, R$150 mil, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, nós precisaríamos vender 833,33, ou seja, 834 unidades do produto A. E a demanda do mercado é só de 500 unidades. Calculando agora com o produto B. Preço de venda R$500, nossa margem de contribuição unitária. R$500 menos 340 dos custos variáveis. Então, a nossa margem de contribuição unitária é de R$160. Nosso ponto de equilíbrio contábil do produto B, R$150 mil, ou seja, os custos e despesas fixas, dividido pela margem de contribuição, R$160. Também precisaríamos vender 937,5 unidades ou, precisamente, 938 unidades. E a demanda do mercado para o produto B são de 300 unidades, no caso, inviabilizando o negócio da empresa.